dia de aprender com Deus, né? Eu acredito essa ser uma série de mensagens onde Deus estará nos ensinando nesses últimos tempos. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos tempos. Eu acho que pouca gente, ou quase ninguém, tem dúvida disso. Então Deus quer verdadeiramente ter uma intimidade conosco. Deus quer te chamar para o aconchego dele. E uma forma que ele faz isso, acontece Deus do que o mundo é mundo, é aprendendo, né? Hoje nós vamos aprender com Deus um pouquinho, na verdade, do que é o próprio Deus, correto? Porque Deus tem muitas definições. A própria Bíblia fala várias passagens sobre quem é Deus. Ele mesmo diz que eu sou, né? E por si só basta essa passagem, essa afirmação. Então hoje nós vamos mergulhar um pouquinho e meditar enquanto eu estiver trazendo essa mensagem com o texto principal e os textos que virão, que darão suporte a essa palavra. Que cada irmão, que cada irmã, que tu possa avaliar no teu interior, aonde que você se encontra dentro desse tema, dentro do que Deus está trazendo para a igreja e para todos os ouvintes que nos ouvem pelo Facebook ou outros meios de multimídia, de comunicação. Que você possa se reavaliar, que você possa dar um mergulho em você mesmo e ver onde você se encontra em relação a Deus, o teu entendimento, como é que está essa relação com Deus. Então nós vamos mergulhar no oceano do Espírito Santo. Nós vamos mergulhar dentro da essência de Deus. De que eu estou falando, igreja? Estou falando do amor. Deus, estamos numa época onde nós precisamos muito do amor. Nós precisamos nos aproxegar ao amor. Nós precisamos nos agarrar ao amor de todas as nossas forças. Porque é só pelo meio da essência de Deus, o sentimento maior que é o amor, que nós realmente vamos chegar ao céu. Se tu quer chegar ao céu, você quer chegar ao paraíso, você quer viver uma vida eterna, então você tem que encher-se do amor que vem de Deus. Então nós vamos estar buscando essa passagem, vamos estar meditando, cada um possa se reavaliar, olhar para dentro de si e fazer uma autoavaliação de onde você se encontra nessa relação com Deus, dentro do quesito amor. Então a passagem principal, irmãos, vocês vão abrindo a Bíblia de vocês, eu vou abrindo aqui o meu celular, 1 Coríntios 13, todo o versículo nós estaremos, esse seria o versículo principal, nós estaremos meditando e aprendendo com Deus de uma maneira diferente, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e todas as vezes que a palavra dele é lida, cada um de nós, a gente até interpreta diferente a mesma passagem, né? Então hoje a gente está aprendendo, dentro dessa passagem tão linda. Eu vou estar lendo todo o capítulo e depois a gente vai estar meditando naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Então, 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. É uma passagem que nós conhecemos há muito tempo, mas temos que entender um pouquinho mais profundamente o que essa passagem representa para nossas vidas como cristãos, e também até como não cristãos, pois aquele que não conhece a Cristo, por uma mensagem dessa, pode dar o clique e a verdade entrar, e a verdade te libertar, meu irmão, minha irmã. Então, voltando aqui para refletir sobre o capítulo, diz, por exemplo, que se você não tiver amor, será como o sino que ressoa ou como o prato que retine, ou seja, um barulho. O barulho ele acontece e ele começa a se perder, né? E você não pode mais encontrar. O barulho ele se perde. É uma onda e essa onda vai e se perde. Então aqui a Bíblia fala que se você não tiver amor, é como o barulho que se perde, não é verdade? Então, ele diz também que se você tiver o dom de profecia, por exemplo, ou seja, se você for um profeta, quem é o profeta? O profeta, gente, é o mensageiro de Deus. Ele leva a palavra e a mensagem de Deus, que vem diretamente de Deus do alto, para o povo de Deus, conforme a instrução de Deus. Então veja bem, é uma função muito importante, é uma função que você está conectado com Deus. Mas se você for profeta, né, mesmo você sendo profeta, se você não tiver amor, de nada te vale. É uma coisa interessante, porque aqui fala de várias coisas extremamente ligadas a Deus, coisas que vêm de Deus, mas quer dizer que você pode ter essas coisas e não ter o amor. Você está entendendo? Você pode ser um profeta, quer dizer, quantas vezes a gente vê na Bíblia grandes homens e mulheres de Deus, como os profetas Samuel, Jeremias, Neemias, grandes homens de Deus. Esses homens de Deus não tiveram amor no coração, de nada valeria ele ser profeta. Ou seja, em outras palavras, não entra no reino dos céus. Não entra no reino dos céus, porque não tem amor, né? Também fala que se você tiver uma fé capaz de mover montanhas, veja bem, se você tiver uma fé, a palavra diz, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para uma montanha, passa daqui para lá e ela vai passar. Você tem que ter uma fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente, mas basicamente isso tudo fala que a tua fé tem que ser muito grande. Você tem que realmente acreditar, você tem que estar em conexão com os céus, para você falar uma coisa e ela acontecer. Isso também entra aquela passagem onde você fala para a chuva parar e ela para, você ora para a plantação crescer no deserto e ela cresce, correto? Então a fé tem que ser muito grande, mas se você não tiver o quê? O amor, de nada te vale essa fé inabalável, essa fé. Então é uma coisa bem interessante, vai acompanhando que é bem interessante isso tudo, e vai se sondando, vai, como eu falei no início, vai vendo onde você se encontra e aonde você precisa melhorar com Deus nessa área, né? Também fala de mistérios, né? Se você tiver todos os mistérios e todo o conhecimento, isso também nos leva a lembrar de uma outra passagem, onde Deus diz que vai nos revelar coisas grandes que nós não sabemos. O que é isso? São mistérios, são coisas que você precisa estar buscando a Deus, você precisa estar na presença de Deus, para Deus te revelar mistérios. Então você pode ter, eu acredito que todos nós, dentro da nossa caminhada cristã, Deus nos revela coisas, correto? Deus nos fala coisas, Deus nos toca, brada dentro do seu coração aquilo que
Deus está te falando. Então Deus revela coisas grandes que a gente não sabe. Mas se você não tiver amor, de nada vale. É incrível. Se você parar para pensar, se for analisar, aí a passagem logo em seguida diz o seguinte. E tem outras também, se você, entregar o seu corpo para ser queimado e dar todas as suas coisas aos pobres, que eu considero essas três primeiras mais fortes do que essa, mas também de qualquer forma, você se entregar o seu corpo para ser queimado, basicamente você se cometer um suicídio, Isso de nada vale se você não tiver amor. Ou seja, você está fazendo o último sacrifício, mas se tiver amor, de nada te vale. Ou seja, quem fez o último sacrifício por nós? Jesus Cristo de Nazaré se entregou por nós, correto? Então ele fez o último sacrifício. Então, nós só estamos aqui hoje, nós só sentimos a presença de Deus, nós só estamos vivendo essa vida abençoada, porque Jesus é o amor. Ele teve amor. Porque é exatamente o que fala aqui, você, se não tiver amor, de nada te vale. Então ele se entregou por nós. Agora aqui a passagem seguinte diz que o amor é o quê? É a paciência, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Significa, gente, é muito simples. Muito simples. Você pode ter o dom de profecia, ser um profeta, você pode ter uma fé inabalável, Você pode ser um grande conhecedor, conhecer os mistérios do próprio Deus que Ele te revelou. Mas se você não tiver isso aqui, porque diz o seguinte, se você tiver isso tudo e não tiver amor, de nada te vale, correto? E o que é o amor? Aí está definindo ali. O amor é isso tudo aqui, é a paciência, Você não invejar, você ser bondoso, você não maltratar, você não ter só se interessar nas suas coisas, olhar. Em outras palavras, o que isso está dizendo? É muito simples o raciocínio. A pessoa que se acha muito religiosa, muito cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, mas Deus conhece os seus filhos pelas obras. E quais são essas obras? Essa lista da descrição do amor. Porque isso tudo aqui nada mais é do que o nosso dia a dia. Em outras palavras, vamos começar a dar exemplo. Você tem sido bondoso? Você tem feito bem? Você tem maltratado as pessoas? Certo? Você tem sido orgulhoso? Defendendo o seu próprio ponto de vista o tempo todo? Ou você tem parado e ouvido? Você tem sido paciente? Ou você tem brigado com todo mundo e não quero saber, eu meto a mão na sua cara mesmo e não pago ninguém, como diz a Malé, nem vivo nem morto? Então, gente, isso aqui é muito importante. O que acontece? Aqui está a definição, o amor é. E aí vem todas as características de que é o amor. E basicamente, se você for avaliar, as características do cristão, que como um cristão deve se portar. E essa maneira, esse comportamento seu são as suas obras. Ou seja, a palavra diz que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque não existe o amor. O amor só pode existir se você exercer essas coisas aqui. Você tem feito o teu interesse ou o interesse do seu próximo? Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Você tem ligado para alguém? Você chorou e se alegrou com as pessoas? A Bíblia fala isso. Nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você tem chorado com alguém? Você tem se compadecido da causa de alguém? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não entende, está claro. Certo? O amor é a essência de Deus. E você só pode exercer esse amor se você tem ações compatíveis com esse amor. Que é basicamente você ter uma vida santa, santificada. Como nós nos comportamos no nosso trabalho, como nós nos comportamos com a nossa esposa, nosso esposo, como nós nos comportamos
nossos filhos, dentro da sociedade. Ou seja, às vezes a gente fala o quê? A gente ouve falar de quê? Do testemunho. Você tem dado bom testemunho? A gente escuta isso e fala, mas claro que eu tenho dado. Correto? Mas aí se você começar a avaliar toda a tua história de vida, e você começa a olhar todas as características, aqui a gente pode incluir o fruto do Espírito Santo também, né? Que é o domínio próprio, aquela passagem também que fala que a língua, na ponta da sua língua está a morte, está a vida, né? Então, você tem lançado coisas de vida, profetizado bem, bênção, ou você tem lançado maldição com a tua língua, né? Aqui também entra, gente, frear a língua, ou seja, o que eu tenho falado? Eu tenho aprendido com Deus? Hoje é dia de aprender com Deus. Estamos aprendendo com Deus sobre o amor, dentro dessa passagem de 1 Coríntios 13, correto? Então nós precisamos nos reavaliar. E por que isso é importante? Porque nós estamos verdadeiramente vivendo no final dos tempos. E a guerra tem se intensificado, a gente tem pregado, a gente tem falado. E você se protege dentro do amor de Deus, que é o sentimento maior, né? E as características do amor, aquilo que diz se você tem amor ou não, basicamente são as suas obras, o que você tem feito, falado. Porque o que acontece? Não adianta você orar e o demônio sair, não adianta você ter uma fé inabalável, não adianta você profetizar, porque você pode não ter o amor. Por quê? Você pode... É só você começar, você vem na igreja, você tem essa fé, você saiu lá fora, você muda, você transforma, você não dá bom testemunho. Basicamente é isso. Você deu mau testemunho em alguma área, o amor já se afastou um pouquinho de você. E a gente, nesses últimos tempos, gente, nós precisamos nos aproximar do amor com força. Nós precisamos amar de todo o nosso coração. Essa é a vontade de Deus, né? Aí, continuando, ele fala aqui, o amor nunca perece, né? Esse seria no 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Está claro, o amor ele não acaba, ele é eterno. As profecias que o profeta fala, um dia vai acabar, porque um dia, pensa assim, vamos pensar logo do A ao Z, uma passagem rápida. Um dia não vai mais existir ser humano, tudo vai se acabar, só vai existir a terra. Aí quem é que vai profetizar? Se não tem ser humano, quem é que vai profetizar? Certo? Pensa sobre isso. As línguas cessarão, lógico. Não tem ser humano, quem é que vai falar o quê? O que Deus está falando é que um dia tudo se acaba, tudo tem um fim, né? Tirando a eternidade com o Senhor, essa terra vai passar. Tudo vai passar. O que não passa é o amor. Está escrito aí? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Aí vamos continuar. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Isso aqui está bem claro. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por quê? Porque quem é que tem todo o poder? Quem é que é onipotente, onisciente, onipresente? Nós não somos. Então, por mais que você conheça muito, você conhece em parte. Por mais que você profetize muito, você profetiza em parte, né? E aí vai vir o que é perfeito, que todos nós sabemos quem é o perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, que é o próprio sinônimo de amor, certo? Porque Jesus, ele estava com Deus, né? O verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. E quem é a essência do amor? Deus, correto? Então, os três, a Trindade, é a essência do amor, porque era um, depois já era 1 e 2, depois virou 3, que na essência é apenas um, o amor. E quando ele continua, né? Ele fala também que quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Por quê?
Porque nós estamos caminhando para viver a vida eterna com Cristo, correto? Então a gente se esforça para não mentir, para ser paciente, a gente se esforça para não virar, a gente se esforça para não dar calote no outro, a gente se esforça para não fazer tudo isso. Para quê? Para que nós tenhamos amor, correto? E quanto mais a gente faz isso, se aproxima do amor, quando Jesus vier, aquele pouquinho que falta, ele vai criar a perfeição, não é isso que está falando aí? Quando vier aquele que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Tudo que é imperfeito vai desaparecer, né? Mas a gente tem que estar próximo. Imagina se você é um matador, sanguinário, estrupador, e você resistiu, orgulhoso, orgulho, resistiu, eu sou, eu posso, eu faço. Essa pessoa, a tendência é nem o amor de Deus alcançar ela, porque ela não se arrependeu, ela continuou no pecado, então ela está muito distante da presença de Deus. Aí Jesus vai vir, que é o perfeito, vai levar quem? Vai levar todo mundo? É isso que a palavra fala? Todo mundo vai subir, vai? Não, gente, vai levar a igreja, e essa igreja tem que estar embasada no amor. Verdadeiro? Não é verdade? E aí, fala também dessa passagem de quando eu era menino, falava como menino. Isso nada mais é do que a evolução. É uma evolução, certo? Você era menino, você faz coisas de criança. Quando você cresce, você faz as coisas de adulto. Então houve evolução? Houve evolução, correto? Alguém passou um certo tempo, ganhou sua experiência, ganhou esse conhecimento, quem sabe até ganhou o mistério de Deus que Deus revelou. Então isso está falando de evolução. Então nós precisamos evoluir. Nós precisamos evoluir em direção ao quê? A esse amor que a gente está falando, que a gente está meditando, que a gente está pensando. Nós temos que evoluir. Ou seja, onde você se encontra na escala do amor. Né? Então eu acredito que a igreja de Cristo está muito próxima, né? Cada vez mais do amor perfeito que é o próprio Jesus, o próprio Deus. Mas nós temos que continuar pensando, né, dessa forma, como adulto, ou seja, uma pessoa madura na fé, né? Aqui no caso era um menino e virou homem. No caso aqui a gente aceitou Jesus, era um pequeno. Agora a gente está crescendo na fé, nós já somos maduros na fé e temos que manter isso, né? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, em espelho, mas então veremos face a face. Ou seja, hoje, é muito simples. O que nos separa da perfeição, que é o amor e que é Deus, é o pecado. Então, quando você olha no espelho, você vê uma coisa, você está falando uma coisa obscura, significa, tem pecado no meio, tem orgulho no meio, está entendendo? Tem falta de paciência, tem falta de perdão, não perdoa seu pai, sua mãe, não perdoa seu filho, sua filha, não perdoa ninguém. Então, você olha no espelho, você jamais vai ver aquilo claro. Porque se você olhar no espelho e se ver claramente ali, aqui está dizendo que aí você está vendo face a face. Quem é? Está vendo a Cristo, né? Então, aqueles que viram face a face a Cristo, alguns foram arrebatados, não foi isso na Bíblia? Por quê? Porque Deus olhou e falou, pô, é por amor. Olha no espelho e me vê, né? A pessoa que é arrebatada, ela tem um nível de amor muito grande, ou seja, ela e Deus conhece, Deus sabe, Deus fala, Deus está ali presente 100% praticamente. Então essa pessoa já está preparada mesmo em vida em subir, né? Então a gente tem que olhar nesse espelho e começar a enxergar, em vez de obscuro, começar a enxergar, né, onde está o erro aqui, né? Vou tirar a impaciência. Opa, você já começou a ver a sua imagem um pouquinho mais presente, mais clara. Poxa, eu sou muito orgulhoso, muito orgulhosa, né? Só eu, a minha opinião que prevalece. Eu escutei um pregador. O que eu vou falar é um pouco duro, igreja. Mas procura meditar no que eu vou falar, que talvez você compreenda. Se você não compreender 100%, alguma coisa você vai compreender sobre o que eu vou falar agora. Eu ouvi um pregador na televisão dizendo que o orgulho, uma das formas que você pode analisar o orgulho é, se você abriu a sua boca para defender o seu ponto, tem um pouco de orgulho aí. Mesmo que você esteja até certo, tá entendendo? Mas você foi não mais.
E por que a gente não faz assim? E às vezes é necessário, às vezes você tem uma função de autoridade, você tem que impor um pouquinho a sua autoridade para as coisas caminharem do jeito que o patrão quer e coisa e tal. Mas o ponto do cara foi o seguinte: se você defender a sua posição, você tem um pouquinho de orgulho. Por quê? Se você está defendendo a sua posição, significa que você sabe. Se você está defendendo a sua posição, você não está querendo ceder 100%. Você está entendendo? É um negócio um pouco duro. Mas se você avaliar aí, você vai se encontrar ali. Até que você se encaixe e aí você melhora a partir daí. Né? Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Agora nós conhecemos em parte, a gente falou hoje, não tem todo o poder, todo o conhecimento, porque nós não somos Deus, mas um dia a gente conhecerá, porque estaremos na presença do Senhor, certo? Do jeito que somos conhecidos. Quem é que nos conhece plenamente? Olha, acho que só Deus, que a gente mesmo, nem acho que a gente mesmo é capaz de nos conhecermos 100%. Porque às vezes você sonha, por exemplo, em umas coisas doidas. Eu tenho uns sonhos que eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Eu acho que todo mundo um dia já sonhou alguma coisa. E aí? Me define isso. Me define esse sonho que você teve que você não entendeu. Como é que você se conhece totalmente? Só Deus para definir a gente, conhecer a gente. Porque a gente acontece coisas que você fica assim, ué, foi eu mesmo que fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu sonhei isso? Então, aqui diz que como és plenamente conhecido, né? Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, a fé, a esperança e o amor, exato. O maior deles, porém, é o amor. Então, aqui conclui, né, eu tenho outros versículos, outras passagens que nós vamos estar meditando e lendo, mas aqui conclui, com muita sabedoria, que o maior dos três é o amor. Por que isso? Olha só, o amor é a essência, ele é o número 1. A esperança e a fé veio do amor, saiu de Deus. Deus é amor, logo a esperança e a fé saiu de Deus. Tem outras qualidades também, domínio próprio, tem outras coisas, mas ele menciona 3. Então, se você se concentrar nessas 3 aqui, muitas coisas boas a gente pode fazer, não é? A fé, a esperança. A esperança vem da onde? Quem é a esperança? É o próprio Jesus. É simples. O que é a esperança? Eu estou desapontado, eu estou triste, eu estou com uma doença terminal, eu estou solteiro, não importa, eu estou o quê? Quem é a tua esperança? É Jesus Cristo de Nazaré. Porque veja bem, se você não tem Jesus, aonde está a tua esperança? Quem poderá te socorrer? Seu pai, sua mãe, seu melhor amigo? Se você não conhece a Cristo, quem é a tua esperança? Está entendendo? Então não é muito difícil entender. A nossa esperança aqui é Cristo. Então a fé, é impossível você chegar ao céu sem fé. Se você não tem fé, ou seja, você não acredita, né? Então você tem que desenvolver a sua fé, fazendo o que você está fazendo agora, ouvir. Que a palavra diz, a fé vem do ouvir o que? A palavra de Deus. Então precisamos estar sempre ouvindo e meditando e crescendo, deixar de ser menino e virar homem na fé, maduro na fé. Nessa experiência basicamente é voltar para o Pai, que nós viemos do Pai e nós precisamos voltar para o Pai. O que é que nos impede de voltar para o Pai e conhecer esse amor pleno? O pecado. Porque o mundo já é maligno, correto? Então nós precisamos ter cuidado. E se você caiu, meu irmão, minha irmã, volte lá e se arrume, que assim a palavra fala, né? Volte onde é que você caiu e se arruma, para você poder continuar a caminhada, né? Então, algumas partes que por exemplo, uma coisa interessante. Se nós perdemos é uma coisa, gente, que primeiro, ninguém se prepara para o que eu vou falar. É quase impossível a pessoa falar, eu vou me preparar para isso. E segundo, é um pouco difícil às vezes entender e de superar. Às vezes leva tempo. O que eu estou falando? A perda de um ente querido.
Acho que todos nós já passamos a perda de um ente querido. Aí, se você olhar para o amor, o que acontece? O amor, ele te ajuda a você se recuperar, né? Porque você vai ter um sentimento, às vezes, talvez de revolta, ou alguma coisa, mas se você está no amor de Cristo, você vai encontrar um balanço, vai te trazer paz. É isso que o amor de Deus faz, né? O amor, por exemplo, é um exemplo, né? Eu estava assistindo, Deus me deu a oportunidade, talvez foi para trazer para a igreja hoje, vou dar alguns testemunhos, não meu, mas o que eu assisti. Tem, nos Estados Unidos, acredito que no Brasil deve ter alguma coisa parecida, aqui tem foster houses, ou foster parents, que são pais, são famílias que adotam temporariamente crianças que estão sendo abusadas, seja sexualmente ou por violência doméstica, não importa, uma criança, às vezes de 5 meses, 4 meses, praticamente um recém-nascido. Essas crianças ficam numa casa por um período até elas serem adotadas por um pai, pelos seus pais definitivos, correto? Então eu estava vendo um menino, um bebezinho de 5 meses, que foi para uma casa dessas, da foster parents, e ele tinha sofrido várias violências físicas, o pescoço dele estava bem mole, estava uma coisa, parecia uma geleia, que eles falaram, eu não sei nem tentar imaginar isso. E esse bebezinho ficava com a mão fechada, por quê? Porque ele estava esperando a próxima afronta, né? Ele já vivia com a mão fechadinha. E aí a gente viu um testemunho que esse bebê ficou 3 meses numa casa que tinha o quê? O que tinha ali? O amor. Então o amor sarou esse menino, porque era tanto amor que ele recebeu, inclusive aqui na Carolina do Norte, essa família. Era tanto amor que ele recebeu, que depois que quando ele foi adotado, hoje ele tem 8, 9 anos e está perfeito. E ele mesmo disse, com a própria vozinha dele, eu achei assim muito querido, ele falou, eu estava na situação que foi um milagre, eles salvaram a minha vida. Então ele reconheceu isso, ou seja, como se, mesmo com 4, 5 meses, ele já tinha o quê? Ele ainda lembrava talvez alguma coisa que era muito, talvez meio como um sonho, né? Longínquo. Mas aqui o ponto é, o amor balanceou a vida dele entre uma coisa negativa, uma dor muito grande, e aí ele encontrou um amor, está entendendo? Então quando está numa situação difícil, nós devemos nos apegar ao amor de Deus. Estuda sobre o amor. Eu estou com uma situação difícil, eu perdi um ente querido, estuda sobre o amor, esse amor vai te trazer paz. Isso vai confortar o seu coração. Está entendendo? Então é bem interessante. Aí, outra coisa também é, eu e minha esposa, eu e a Deise, a gente gosta muito de, quando a oportunidade nos é oferecida, nós gostamos muito de ajudar, né? Um simples bate-papo às vezes, um simples conselho simples, às vezes as pessoas ficam tão agradecidas, né? E recentemente nós pudemos estar revendo 2 pessoas, que eu não vou citar o nome por questão de ética, que estavam passando momentos difíceis. Nós ajudamos essas pessoas no que nós pudemos, nós oramos por elas, a gente estava ali com elas, Deus nos colocou ali naquele momento. E a transformação, ou seja, a gente passou o máximo de amor que a gente podia, do jeito que foi feito com o menino, né, nessa casa adotiva dessa família. E a transformação foi algo incrível. Você vê essas pessoas alegres, você vê essas pessoas, sabe como é que essas pessoas estão conversando agora? Com um sorriso, elas não param de sorrir. Você está falando, ela está sorrindo, e como é que está a vida? Não, é uma bênção, estou alegre, estou feliz. A transformação física, você já viu alguém se transformar fisicamente pela influência do amor? É isso que a gente presenciou, né? Você olha para as pessoas, elas emagreceram, elas estão bonitas, estão assim, alegres, é bênção. Então, gente, vamos nos espelhar no amor de Cristo, porque é bênção para a tua vida e para a vida do próximo, que são os 2 maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. A base desses 2 mandamentos é o amor, se você ainda não sabe.
nós vamos fazer aqui um estudozinho rápido, breve, muito simples, para exemplificar. Vou fazer uma pergunta, vamos ver. Quem é que gosta de química aqui? Bom, eu espero que as pessoas... Opa, tem um lá atrás. My friend, my brother, Jeff. Very good, Jeff. I like it. Very nice. O Jeff lá gosta de química. Quem sabe lá no Facebook, no YouTube, daqui a algum tempo, vai ter uns 3 lá que levantar a mão, eu estou feliz. Não tem problema. Já são 4, né? Comigo e o Jeff já são 4. Mas vamos fazer um breve raciocínio aqui. Por exemplo, gente, a água, a gente vai falar de solubilidade. Solubilidade, o que é isso? Por exemplo, a água é o igual dissolve no igual. Se você pegar uma água, um copo d'água, 2 copos d'água, e você jogar num copo maior, vai se dissolver ali, né? A água ela vai se misturar uma com a outra, que é o mesmo produto, correto? Então, algumas coisas não se misturam com a água. Porque o óleo, por exemplo, se você pegar um óleo e jogar na água, ele não vai misturar, você vai formar 2 fases. O interessante é que se você pegar uma coisa que é solúvel em água, por exemplo, o açúcar, você põe o açúcar na água, ele some, né? Lógico, se você botar bastante, ele vai começar a ter um pouquinho no fundo, porque aí essa solução já está saturada, ou seja, está botando muito açúcar. A mesma coisa o sal de cozinha. Se você pegar o sal e botar na água, ele vai começar a sumir. A água você vai ver, ela vai continuar cristalina, ela vai continuar clara, né? Branca, transparente. Então, o sal e o açúcar são solúveis na água. Se você botar um óleo, já não é solúvel. Correto? É simples esse raciocínio. Então, agora, trazendo para o tema da noite, que é o amor de Deus seria a água, seria o meio que é solúvel. E nós seríamos o outro produto, o açúcar, o sal ou o óleo. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos solúveis no amor dele, de tal forma que não se encontre mais 2 ou 3, que a solução fique uma só, como você põe o açúcar na água, ou o sal na água e forma só uma solução. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do amor dele, de tal forma que já não se, sabe, aquela passagem, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu sou o amor, eu sou o próprio amor. O amor de Cristo está em mim 24 horas. Então, mas o que é que nos afasta de não ser solúvel no amor de Deus? Ou seja, ser mais para o lado do óleo, que não mistura com o amor de Deus? O pecado. Então, por isso que não adianta eu profetizar, mover montanhas, se não tiver amor, disso nada me vale. Por quê? Porque Deus é amor. E nós temos que ser solúveis nesse amor para se tornar praticamente um só, que é a vontade de Deus. Correto? E por que isso tudo? Porque é simples, gente. Nós somos carne, nós somos corpo, alma e espírito, correto? Somos um ser tricotomo, como diz uma grande amiga nossa, né, Deise? O ser tricotomo possui essas 3 partes que eu falei. E Deus? Deus, o que é Deus? Deus tem corpo? Não tem. E, então, gente, Deus é espírito. E o Espírito de Deus, qual é a essência desse Espírito? O amor. Não é? Então, por exemplo, foi por causa desse amor que Ele nos criou. Quando Deus nos criou, Ele nos criou por causa desse amor. Ele é amor, então Ele nos colocou amor. É mais ou menos assim, o amor de Deus, ele é 100%. E antes de nós nascermos, nós estávamos com Ele. E nós também éramos 100%. Por quê? Nós estávamos em espírito e em amor. Não existia carne, e não existia corpo, e não existia alma, correto? Aí nós estávamos 100% também, porque Deus é 100% amor, Ele é 100%. Ele é a essência do amor, correto? Então, quando você é concebido no ventre da tua mãe, em algum momento ali você já não é mais
100%. Você já perdeu ali 1 milésimo, já perdeu. Você está 99,99. Por quê? Porque você já tem uma alma. E dentro de um período de tempo, que aí tem que perguntar ao médico, você já se forma um corpo. Então, nesse ser tricotômico, você já existe muito amor, quase uma totalidade, mas você já perdeu, já não é mais 100%. Por quê? Você não está na presença do Pai mais. Você já saiu. Está entendendo? Então, nós nada mais somos. O que nós somos? Nós somos o amor de Deus, 100%, menos o pecado. Correto? Quanto menos pecado nós temos, mais amor de Deus nós temos. E é essa a vontade de Deus. Está entendendo? Então nós precisamos eliminar o orgulho, a inveja, a luxúria, o interesse próprio, porque essas coisas nos impedem de ter o maior conteúdo do amor de Deus. Está entendendo? Então vamos ler algumas passagens para a gente poder estar exemplificando um pouco na palavra de Deus, né? Vamos 1 João 2, 10, 11. 1 João 2, 10, 11. Então fala assim, 1 João 2, 10 e 11. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. Está falando do amor ao próximo. Então, se você ama o seu próximo, né, você está dando o exemplo do amor. O que é amar ao próximo? Ajudar, compaixão, ligar, né? Não ter só o seu próprio interesse, né? Vamos ler também, aí continuando em 1 João 3,17. João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Falando de amor aí? Está falando de bens materiais e está falando de amor? Então, a fé sem obras é morta. Se você tiver fé para mover montanhas, de novo, e o seu irmão estiver precisando de um carro, você tem 2 carros, um carrinho velhinho, você não dá para o seu irmão deixar ele andar a pé, o amor de Deus está em você? Então, meu amor, como é que é o exemplo do amor de Deus? É as nossas atitudes. Está entendendo? É o que nós estamos falando, não é isso? Está escrito aí. Vamos aí em João 15, 13. Essa é boa, hein? João 15, 13. Olha só que passagem linda. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Só isso aí. É muito claro, né? Acho que todo mundo já pensou uma vez ou outra, tipo, se acontecer uma situação de emergência, você morre no lugar do outro? Pensa um pouquinho. Geralmente a gente morre assim, por um filho, por uma filha, por uma mãe. Mas e um estranho? Você se joga na frente da bala por um estranho? Então, Jesus fez isso por você, meu irmão e minha irmã. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus entrou debaixo, na frente da bala, sem colete, para salvar a sua vida, para que você tenha a vida eterna, né? E agora isso aqui exemplifica o amor. Está entendendo? Nós estamos falando de amor. Então,
Se você ainda não tem esse amor, não é errado você falar, não, eu não faço isso, eu não tenho essa coragem, ou eu não sou assim, não sou eu. Tudo bem. Mas com o caminhar da vida cristã e você buscando o amor, eu tenho certeza que você vai chegar nesse nível. Porque também falamos hoje que você começa com um menino, depois cresce, deixa as coisas de menino para trás, ou seja, vai deixar essas coisas de que eu não posso, eu não sou assim, para falar, não, eu faço, mas é só pelo amor, né? Vamos a 1 Tessalonicenses 5, 14 a 24. 1 Tessalonicenses 5, 14 a 24. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforme os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Está vendo? Essa passagem fala de como nós devemos ser, ou seja, falando de atitudes, ou seja, a essência do amor. Conforme os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, um para com os outros, para com todos. Ó, já falou todos 2 vezes. Não é só para o irmão que você mais gosta, não. É com todos. Né? Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ficar com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel para fazer isso. Irmãos, orem por nós. Até o 24. Então aí é um pouco da receita, né? O que nós temos que fazer, né? E aqui fala, é difícil. Aqui falou 2 vezes, todos, façam isso, amem, né? Todos. Às vezes a gente ama o que a gente mais gosta, né? Aquele cara que enche o saco, a gente geralmente não dá muita bola, né? Mas a palavra fala de todos, né? Vamos para fechar, 1 João 4,13, por favor. De 13 a 16 a gente vai estar lendo. Então nós estamos falando de amor, estamos falando que Deus é a essência do amor, Ele é 100% amor, e nós estávamos com Ele, né? E nós temos que, é a vontade de Deus que a gente se torne um só nesse amor, ou seja, que nós possamos conhecer na plenitude o amor de Deus para as nossas vidas e por conseguinte ao nosso próximo. Olha essa passagem para fechar. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então, aqui fala assim: Deus permanece nele e ele em Deus, por intermédio de confessar que Jesus é o Filho
Então, aqui é o fechamento, né? Você tem que ser solúvel em Deus, no amor de Deus. Você tem que tirar o pecado do seu meio para que você possa entrar nesse gozo do amor de Deus e poder ser o quê? A pessoa que Deus sonhou que você seria. Porque Deus tem um plano para todos nós. Ele nos criou, correto? E um dia nós éramos 100% e fomos concebidos. E um dia voltaremos a ser 100%. Por quê? O que nós lemos? Um dia o que é perfeito virá, o que é imperfeito vai ficar e nós vamos ver face a face. Não vai ter mais não vai ser mais aquela imagem obscura no espelho. Nós vamos ver face a Cristo. Então essa mensagem que eu tenho para a igreja no dia de hoje, não deixe de meditar sobre o amor de Deus, porque é o amor de Deus que nos fortalece, é o amor de Deus que vai... Não adianta você ser profeta, você ser o presidente da república, não há nada disso. Você tem que ter o amor, porque senão nada disso te vale. Ou seja, orgulho não vai entrar no céu, milhões de dólares não vai entrar no céu, está entendendo? Inveja não vai entrar no céu, porque o céu é amor. Se você tem isso, o teu amor está pequenininho, o seu amor você está interessado só aqui no bam do momento. Então é importante, gente, que a gente sempre leia essa passagem. É 1 Coríntios 13, guarda isso aí. 1 Coríntios 13, sempre dá uma lida ali, medita sobre isso e ora a Deus que Deus vai te revelar grandes coisas e que nós possamos sentir e ter esse amor de